Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o tema responsabilidade civil, que é um tema que você muitas das vezes tem até dificuldade em saber se o nome é responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade civil da administração pública. Então a gente vai acompanhar um pouco isso hoje, sabemos a diferença, que aqui a gente está tratando da responsabilidade extracontratual da administração e quais são os momentos e teorias que são aplicadas a ela, beleza? Vamos lá, vem comigo. Quando se fala em responsabilidade civil, a gente tem que ter a ideia seguinte, ó. Nemne leder. O que quer dizer isso? Ninguém é dado o direito de causar prejuízo a outrem. Ou seja, se houver algum tipo de prejuízo, aquela pessoa causadora desse dano, desse prejuízo, tem que trazer uma responsabilização. Quando eu trago isso para a administração pública, é importante a gente entender e contextualizar. Por quê? Porque senão quem pratica esse ato danoso vai ser uma pessoa natural. E essa pessoa natural não pode ser responsabilizada pelos atos que ela pratica no exercício da função diretamente por esses atos. Por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, ó. Você vai ter um agente da polícia praticando atos no exercício da função. Esse agente, ele ocupa um cargo público que está dentro de uma estrutura organizacional, de um órgão. E esse órgão integra a estrutura de uma pessoa, que é a entidade. Então tem que analisar todo esse contexto, saber quais as teorias que se aplicam para saber da responsabilidade. Então vem comigo. A moderna teoria do órgão público sustenta que as condutas praticadas por agentes públicos no exercício de suas atribuições devem ser imputadas ao Estado. Então olha que bacana. Eu falo aqui de agentes públicos, eu falo aqui de órgão público. Então, quando você tem um agente público exercendo a função, por quê? Porque o ato é volitivo humano. Então, quem pratica o ato é o agente. E esse agente ocupa um cargo dentro de uma organização, ou seja, dentro de um órgão. E esse órgão integra a estrutura da entidade. Então, para todos os efeitos, pela teoria do órgão, quem praticou esse ato foi a entidade através de um órgão que compõe a sua estrutura, manifestando a vontade através do agente. Cabe ressaltar que a nomenclatura ideal e correta a ser dada aqui é de que houve uma imputação volitiva e não uma representação, porque as teorias do mandato e a da representação antecederam a teoria da imputação volitiva, ou seja, teoria do órgão. Então, o Estado responde pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos a particulares, em decorrência do exercício de sua função administrativa. Por isso, a responsabilidade ela é extracontratual, tendo em vista vincular-se a danos sofridos em relações jurídicas de sujeição geral. Então, em outras palavras, quando o agente está no exercício da função e ele causa um dano a terceiros, quem é responsabilizado é o Estado. E é assim que deve funcionar na teoria do órgão da responsabilidade civil. Beleza? Alguns autores preferem a designação responsabilidade civil da administração, ao invés de usar a responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque, como regra, essa responsabilidade surge dos atos da administração. Ou seja, não é o Estado como entidade política, e sim no desempenho de sua atividade administrativa. Então, nós estamos falando aqui que a responsabilidade é da administração, porque estaria no exercício da função dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, os três poderes, no exercício da sua função administrativa, ao causar um dano, estaria ali responsabilizado pela responsabilidade civil da administração pública. Por isso que alguns autores, como Eli Lopes Meireles, questionam, dizendo o seguinte, ó, não é responsabilidade civil do Estado, e sim responsabilidade civil da administração pública. Beleza? Então esse é o entendimento do Eli Lopes Meireles, faz todo sentido. Ah, Prado, mas quando o Poder Legislativo está na sua função típica de legislar e o Poder Judiciário está na sua função típica de julgar, então não há que se falar em responsabilidade civil? Regra geral, não. Mas excepcionalmente eles podem vir a ser responsabilizados, a entidade estatal, em virtude dessas funções típicas dele, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente, beleza? Vamos lá, seguindo. A responsabilidade civil da administração impõe à fazenda pública, ou seja, a entidade estatal, também chamada de erário, né? Então pode aparecer na nossa prova como fazenda pública, erário, estado, a obrigação de compor o dano causado a terceiros, desde que praticados pelos agentes públicos no desempenho de suas atribuições, ou ainda a pretexto de exercê-las. É distinta da responsabilidade contratual e da responsabilidade legal. Então, por que está se falando isso? Olha só, quando você, esse exemplo aqui é um exemplo bem tranquilo da gente entender. Quando você está, por exemplo, prestando um serviço público, o Estado está prestando um serviço público a um destinatário ou um usuário. Então, esse usuário está utilizando desse serviço. Então, energia elétrica, distribuição de água, serviço de esgoto. Nós estamos ali numa relação o quê? Contratual, né? Nessa relação contratual já tem a responsabilidade inerente ao vínculo que existe. Quando você não tem essa responsabilidade direta, aí que se fala sobre a responsabilidade extracontratual. Olha por que eu estou falando. Imagina o seguinte, ó. Transporte coletivo, tá? Ônibus. Você está dentro do ônibus. A partir do momento que você paga a passagem e ingressa no ônibus, você está ali numa relação contratual. Aí esse veículo automotor que presta um serviço público atropela alguém na rua. Essa pessoa não ia andar de ônibus, essa pessoa não estava indo ali para o ponto de ônibus, essa pessoa estava atravessando uma rua, não tinha nenhuma relação com a prestação daquele serviço. E nesse caso, vai se aplicar a teoria da responsabilidade civil do Estado ou da administração. Por quê? Porque é uma responsabilidade extracontratual. É um dano que foi causado em razão da função. Beleza? Então, responsabilidade extracontratual. Vamos lá, seguindo aí. Evolução doutrinária dessa responsabilidade civil. Olha que situação bacana. A doutrina da responsabilidade civil da administração pública evoluiu do conceito da irresponsabilidade, então a gente está aqui, ó, em que o Estado não tinha responsabilidade nenhuma, para o da responsabilidade com culpa. Aí ele pega esse período de responsabilidade subjetiva. E deste para a responsabilidade civilística e desta para a responsabilidade pública, que é a responsabilidade objetiva. Então vamos ir observando que houve uma evolução. Começou na irresponsabilidade, depois foi para a responsabilidade com culpa, passou para a responsabilidade civilista e chegou até a responsabilidade pública. Então não foi da noite para o dia que a administração pública passou a adotar a teoria que é adotada hoje, da responsabilidade publicista, da teoria do risco administrativo, da teoria do risco integral. Até chegar aqui, houve uma evolução. Importante ressaltar que cada país teve a sua evolução, mas de uma forma geral, a gente consegue perceber que começou lá no momento da irresponsabilidade até as teorias publicistas de hoje em dia. E esse caminho foi um caminho de evolução, em virtude de várias modificações que foram ocorrendo na história. Quando a gente traz o período em que o Estado era apenas Estado, depois o Estado, na Revolução Industrial, passa a ser também Estado empresa, e aí você vai trazendo uma série de responsabilizações e adequações nas teorias. Por isso que a gente vai falar sobre essa evolução das teorias, beleza? Vamos lá. Sob o domínio dos governos absolutos, negou-se a responsabilidade do Estado, secularizada na regra inglesa da infalibilidade real. Olha que bonitinho. Por que ele fala sobre a infalibilidade real? Porque o rei é o representante divino na Terra. Então, se Deus não erra, o rei também não erra, porque ele é o representante divino. Então, se acontecesse algum dano, foi vontade de Deus. É mais ou menos assim. Imaginemos a seguinte situação. O rei, ou os homens do rei, se causasse um prejuízo a um particular, então vamos imaginar que eles estavam trafegando por uma via, e aí eles foram e causaram um dano particular, derrubou a cerca do particular, né? Então causou um prejuízo no gramado do particular porque eles adentraram a propriedade. Nesse momento, o que o dono da propriedade tinha que fazer pela teoria da irresponsabilidade? Agradecer, porque aquilo foi vontade de quê? De Deus. Então, se Deus nunca erra, o rei
também não vai errar porque ele é representante divino. E aí, essa teoria existia com um nome, que é a nomenclatura que eles davam, que é The King Can Do No Wrong. O rei nunca erra, né? Extensivo aos seus representantes. Sob a influência do liberalismo, assemelhou-se o Estado ao indivíduo. Então ele sai dessa teoria da irresponsabilidade e começa a pegar a responsabilidade com culpa. Ou seja, eu igualo o Estado ao indivíduo. Então ele não era responsável por nada. Agora eu passo a responsabilizá-lo por alguns atos que ele pratica. Esses atos não são os atos de império, sim os atos de gestão. Então, se eu conseguisse comprovar a culpa do Estado nesses atos de gestão, ele seria responsabilizado. Ora, imagine isso lá atrás, né, na época da monarquia, bem lá atrás, em que você tinha um Estado que é mais rico, mais forte, mais poderoso, e de outro lado você tinha um indivíduo que se submetia às regras do Estado. Como é que esse indivíduo vai brigar com o Estado e provar que ele está errado? É praticamente impossível, né? Então essa teoria não foi muito à frente, depois ela foi sendo substituída em razão da sua evolução. E aí, nós temos aí a administração pública em que atualmente possui responsabilidade especial de direito público. Então ela veio desde a irresponsabilidade, passando pela responsabilidade subjetiva e chegando até a responsabilidade atual, que é a responsabilidade objetiva. Então, por isso que fala-se em evolução. Beleza? A doutrina da irresponsabilidade está inteiramente superada, ou seja, não temos nos dias de hoje nenhum país que adote a teoria da irresponsabilidade. As duas últimas nações que largaram e abandonaram essa teoria da irresponsabilidade foram a Inglaterra e os Estados Unidos, tá ok? E aí eles largaram aí, respectivamente, em 1947 a Inglaterra e em 1946 os Estados Unidos. Também era chamada de teoria feudal, regalista ou regaliana. A teoria da responsabilidade do Estado era própria dos Estados absolutistas, nos quais a vontade do rei tinha força de lei. Então, olha só, como é que era chamada essa teoria? Teoria da irresponsabilidade, ou teoria feudal, ou teoria regalista, ou teoria regaliana. Isso daqui eles podem usar para tentar fazer confusão na hora de você entender que tipo de responsabilidade se aplicava nesse período. Então, nesse período se aplicava a teoria da irresponsabilidade. Beleza? Vamos lá. A doutrina civilística ou da culpa civil comum, por sua vez, vem perdendo terreno a cada momento, com o predomínio das normas de direito público sobre as regras de direito privado nas relações entre a administração e os administrados. Então, nós passamos de uma evolução da irresponsabilidade para a responsabilidade civil comum, em que eu tinha que provar que o Estado estava errado. Então, essa teoria também, ela vem ficando em desuso, mas ainda não foi abolida. Ainda é possível a aplicabilidade dessa teoria em alguns estados, tá ok? Quando eu falo estados, eu estou me referindo a países. Perfeito? Vamos lá. O nascimento do Estado moderno não trouxe de pronto, como se poderia imaginar, a responsabilidade estatal pelos atos do exercício da sua função. Vigorou aí, durante um tempo ainda, o princípio da irresponsabilidade advindo da teoria do direito divino, advindo dos reis, elaborada por Bossuet, para justificar o poder absoluto dos monarcas e impossibilitar qualquer tentativa de responsabilizá-lo. Pois se o rei era designado por Deus, ele era um rei infalível. Mesmo vigiando a teoria da irresponsabilidade do Estado, no período absolutista, já se admitia a responsabilidade pecuniária pessoal dos agentes, conforme fala Sérgio Cavalieri Filho. Sustentava-se que o Estado e o funcionário são sujeitos diferentes, pelo que este último, ou seja, o funcionário, mesmo agindo fora dos limites de seus poderes ou abusando deles, não obrigava com seu fato a administração. Então, ele era responsável na pessoa do funcionário, mas não a administração. Conhecida como teoria da responsabilidade com culpa, a teoria intermediária, teoria mista ou teoria civilista. Então, olha os nomes que eu posso dar na sua prova. Ó, teoria da responsabilidade com culpa, teoria intermediária, teoria mista ou teoria civilista. Então, você passa de uma teoria da irresponsabilidade e aí você vai migrando na responsabilização dos estados,
passa por essa teoria intermediária até chegar na teoria publicista, que são as teorias de direito público. A teoria da responsabilidade subjetiva foi a primeira tentativa de explicar a respeito do Estado o dever estatal dele de indenizar os particulares por prejuízos decorrentes de prestação de serviços públicos. Em um segundo momento da evolução, conforme afirma Sérgio Cavalieri Filho, ocorreu a passagem da teoria da irresponsabilidade para uma concepção civilista de responsabilidade estatal fundada na culpa do funcionário e nos princípios da responsabilidade por fato de terceiro. Então você tem aí o patrão, preponente, mandante, representante. Em decorrência da Revolução Industrial ocorrida no século XVIII e do início do sistema capitalista, a estrutura da sociedade sofreu grandes transformações acompanhadas por uma notável evolução tecnológica. Além disso, difundiu-se a ideia de submissão do Estado ao direito, gerando um crescente reconhecimento dos direitos dos indivíduos perante o Estado. Então, nesse momento aqui da história e da evolução, o Estado não é mais um Estado absoluto. Ele é um Estado que ele começa a dar garantias aos administrados, seja os particulares, no desenvolvimento desse Estado. E aí começou-se, a partir do século XVIII, começar essa ideia de que o Estado teria responsabilidade, sim, garantindo aos indivíduos alguns direitos. Nesse contexto de mudanças sociais e econômicas, é que surge a figura do Estado empresário. Então, o Estado, que antes era o Estado absolutista de imposição, ele passa a ser um Estado que começa a praticar atos que são de gestão e atos de império. Então, você tem a divisão entre atos de império e atos de gestão do Estado, tá ok? Em relação aos atos de império, ele continuava nessa evolução da teoria sendo irresponsável. Mas em relação aos seus atos de gestão, que nada tinham a ver com a sua imposição estatal, passou-se a aplicar a responsabilidade com culpa, desde que eu comprovasse que o agente público nesse ato de gestão tivesse responsabilidade civil subjetiva. Qual o grande problema? Aquilo que nós já falamos. A grande dificuldade do indivíduo é que ele está brigando com o Estado. O Estado tem recursos infinitos, porque é ele que faz o recurso, né? Ele que faz o dinheiro. Então você vai brigar contra o Estado. E aí você precisa de recursos para comprovar que o Estado possui culpa naquele ato. E aí começa a briga, que é desigual naturalmente, porque o Estado tem infinidade de recursos em relação ao indivíduo, ainda mais nessa época. Em relação aos atos de império não haveria responsabilidade e aos atos de gestão, atuando como se particular fosse, o Estado era obrigado a reparar os danos causados em desempenho de suas funções, desde que houvesse culpa do agente. Qual é o problema disso daí, que a gente acabou de falar? É muito desvantajoso para o município, porque é difícil que ele fosse ressarcido mediante a impossibilidade de distinguir que tipo de ato foi praticado. Então, naquele momento, o Estado está praticando um ato de império ou um ato de gestão? Em um caso concreto ficava difícil. E aí é muito mais difícil ainda você comprovar a culpabilidade do Estado. Então, tinha duas tarefas para fazer enquanto indivíduo. Saber se aquele ato que me causou dano era um ato de império ou um ato de gestão. Se fosse o império, não era responsabilizado. Se fosse de gestão, era responsabilizado. Mas para ser responsabilizado, tinha que comprovar o quê? A culpa. Então, o que era muito custoso para esse indivíduo. A responsabilidade do Estado por ato do agente foi possível com a evolução do entendimento da natureza da relação existente entre eles. A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo. Então, você tem lá um período de irresponsabilidade, depois passa a ter responsabilidade com culpa pelos atos de gestão, e agora a gente começa a pegar a teoria da culpa administrativa, que ela está na intermediária entre a teoria da culpa e a parte da responsabilidade civil objetiva do Estado. A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo que a sucedeu, pois leva em consideração a falta do serviço. Isso daqui começa a ser interessante pelo seguinte, observe que o nome dessa teoria é teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Por que ele usa a expressão culpa anônima? Porque aqui
eu não falo em responsabilidade de um agente identificado. Eu falo que o Estado não está prestando serviço adequadamente. Então, não consigo comprovar a conduta imputada a um agente, mas sim a entidade estatal que não está cumprindo. Exemplo, vamos imaginar que o serviço de distribuição de água não está a contento. Falta água em determinados bairros, é interrompida a qualquer momento, mas eu não consigo comprovar que houve um dano decorrente de uma conduta, de uma ação de um agente específico, e sim da prestação do serviço como um todo. Então, por isso que o nome da teoria da culpa administrativa é chamado de culpa anônima. Por que o nome é culpa anônima? Porque eu não consigo identificar um indivíduo, eu não consigo individualizar aquela conduta causadora do dano. Então, o nome é culpa anônima. Então, tudo no direito administrativo ele tem uma explicação. Porque o direito administrativo ele é uma lógica. Então não fica decorando, fica tentando entender. Ó, por que o Estado começou na teoria da irresponsabilidade? Porque nós estamos falando da época de monarquia. Na época de monarquia, o representante divino na Terra era quem? O rei. Se Deus não erra, o rei nunca erra. Então essa é a ideia do contexto. Aí depois eles passam a separar os atos em atos de império, atos de gestão. Pelos atos de império, o Estado continuava não respondendo. Pelos atos de gestão, o Estado respondia de forma subjetiva. Então aí começou-se a implantar a responsabilidade subjetiva. E aí nós viemos para um terceiro período, que é o período de transição entre a responsabilidade civil comum e a responsabilidade civil objetiva, que é a teoria publicista. Nesse primeiro estágio nós temos aí a responsabilidade civil administrativa ou culpa anônima. Por que o nome é culpa anônima? Porque ele está baseada na falta do serviço e não no fato do serviço, tá ok? Então, baseado na falta do serviço. Eu consigo individualizar quem foi o agente que me causou esse dano? Não. Mas eu consigo constatar que o serviço está sendo mal prestado? Sim. Então, se aplica aí uma omissão estatal. Então, se eu conseguir comprovar que, em virtude daquela omissão estatal, ele não prestou um serviço adequado, cabe a ele a responsabilidade pela teoria da culpa anônima ou teoria da culpa administrativa. Nessa teoria não se indaga a culpa subjetiva do agente administrativo, mas perquire-se a falta objetiva do serviço em si mesmo. Ou seja, eu não tenho como individualizar quem é o agente, então não há que se falar em culpa subjetiva. Mas eu tenho como notar que o serviço foi mal prestado. Então, o fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado a terceiro é a falta objetiva do serviço e não a culpa do agente no exercício da função. Existe também uma culpa, mas uma culpa especial da administração que se convencionou chamar de culpa administrativa. Por quê? Porque eu tenho que comprovar que o serviço faltou em virtude da culpa, mas não do agente, mas sim do Estado. Então, por isso que o nome é culpa anônima, porque eu não consigo individualizar. A falta do serviço no ensino de doer pode apresentar sob 3 modalidades. O serviço não existe, ou ele funciona mal, ou há um retardamento do serviço. Qualquer das 3 hipóteses presume-se a culpa administrativa e, portanto, surge a obrigação de indenizar. Mas para eu ter essa obrigação de indenizar, é necessário e importante que eu consiga comprovar que o serviço não funciona, funciona mal ou funciona de forma retardada. Aí, nesse momento, eu consigo comprovar uma culpa do Estado e não da conduta do agente. Por isso que o nome é chamado de culpa administrativa ou culpa anônima. Nas hipóteses de omissão, os danos não são causados por agentes públicos, e sim por fatos da natureza ou de terceiros. Todavia, os danos causados poderiam ter sido amenizados ou evitados se não houvesse ocorrido a omissão estatal. Assim, a responsabilidade do Estado nessa teoria ela é subjetiva, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público ou culpa anônima, ou ainda culpa administrativa, né? Chamada em francês, que eu não sei ler em francês, mas é assim que se escreve. É a mesma coisa, teoria da culpa do serviço. Beleza? Então, só para você poder identificar como é que funciona. Bom, aí agora a gente vai falar sobre a teoria do risco administrativo. Então, a gente começa a introduzir o tema da teoria do risco administrativo, que ela é utilizada nos dias atuais, mas comumente e garantida pela Constituição Federal Brasileira no artigo 37, parágrafo 6º.
Cabe ressaltar aqui que a gente está falando da evolução da responsabilidade civil do Estado, da administração como um todo, no mundo todo. Já já a gente vai falar sobre essa evolução dentro do Brasil e as legislações aplicáveis. Beleza? Vamos lá. A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano só do ato lesivo e injusto causado à vítima pela administração. Não se exige qualquer falta do serviço público nem culpa de seus agentes. Basta a lesão sem o concurso do lesado, ou seja, do particular. Na teoria da culpa administrativa, exige-se a falta do serviço. Na teoria do risco administrativo, exige-se o fato do serviço. Então, olha só que situação interessante. Na teoria da culpa anônima ou culpa administrativa, faltou o serviço e esse serviço não foi prestado de forma correta, retardada, mau funcionamento ou inexistência, conseguindo comprovar essa omissão estatal, responsabiliza ele de forma subjetiva. Na teoria do risco administrativo se um agente causar um dano a terceiros e esse terceiro não concorreu para esse dano, basta eu comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e o agente passa a ser responsabilizado. Então, pouco importa se houve dolo ou culpa do agente, bastando a comprovação que daquele dano do agente público, daquela conduta do agente público, resultou num dano, há que se falar em responsabilidade pela teoria do risco administrativo. Naquela, ou seja, culpa administrativa, a culpa é presumida pela falta administrativa do serviço. Nesta, na teoria do risco administrativo, ela é inferida do fato lesivo por parte da administração. Nesta teoria, não se cogita a culpa da administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e o injusto ocasionado por uma ação ou omissão do poder público. Então, daqui nós temos o seguinte, o agente público pratica uma conduta e dessa conduta resulta um dano. Pouco importa se esse agente teve dolo ou culpa na sua conduta. Não interessa essa parte de culpabilidade dele. O que interessa é que essa conduta aqui causou o dano. E se esse dano veio dessa conduta, aqui existe o que se chama de nexo causal ou nexo de causalidade direto. Importante ressaltar, e mais para frente a gente fala, que essa conduta que gera o dano tem que ter um nexo causal direto. Se ele perder esse liame, se ele perder esse nexo causal direto, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado ou da administração. Beleza? Então é importante manter dessa forma. Seguindo a sequência da teoria dos publicistas, nós temos aí a teoria do risco integral. Ela é a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática por conduzir ao abuso e iniquidade social. Por essa forma radical, a administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros. Cabe ressaltar que daqui a pouco a gente vai falar que no Brasil essa teoria é adotada em algumas circunstâncias e situações específicas, tá ok? Então ela foi chamada de brutal pelas graves consequências que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza. Segundo Eli Lopes Meirelles, presta atenção, jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem sustente a sua admissibilidade no texto das Constituições da República. Então, o Eli Lopes Meirelles entendia que ela jamais foi acolhida. Só que, hoje em dia, ela é acolhida sim. Então, nós temos situações de danos nucleares, situações de danos ambientais, situações de ataque terrorismo e aeronaves. Nós temos legislação própria para versar sobre a aplicabilidade da teoria do risco integral no Brasil. Tá ok? Então, nós temos aí toda uma evolução que vai desde a irresponsabilidade, passando pela responsabilidade civil, chegando na parte da aplicação da responsabilidade subjetiva, passando adiante, nos dias atuais, nas teorias publicistas, englobando a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Beleza? Então, segundo Eli Lopes Meirelles, essa teoria se desgarra da doutrina acolhida pelo nosso direito e se divorcia da jurisprudência, que se formou acerca desse dispositivo. Então, aplica-se a teoria objetiva no Brasil, mas sob modalidade do risco administrativo e não do risco integral. Isso era o pensamento do Eli Lopes Meirelles. Entretanto, nós vamos ver que no Brasil a doutrina e a jurisprudência, nem sua maioria, tem admitido a aplicação do risco integral.
Então guarda essa informação, tá? Apesar da Lili Lopes Meireles negar, há uma jurisprudência e a doutrina majoritária atual entende que se aplica assim.